É com grande pesar que anuncio a reapresentação do programa Cult na TV, exibido na TV Alerj em 14 de julho de 2018, com a participação do ativista intelectual do movimento negro Jorge da Silva, recentemente falecido vítima de um câncer. Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com doutorado e pós-doutorado em Ciências Sociais, Jorge da Silva foi subsecretário e chefe do Estado-Maior da PM, coordenador de Segurança, Justiça, Defesa Civil e Cidadania e também presidente do Instituto de Segurança Pública. Na área acadêmica, foi coordenador do curso de Gestão e Segurança Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor pesquisador da Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, tendo participado de diversos congressos e seminários no Brasil e no exterior sobre violência, segurança pública e direitos humanos. São esses também os temas centrais de seus livros, dentre os quais se destaca Violência e Racismo no Rio de Janeiro, cuja terceira edição, revista e ampliada, foi lançada em 29 de outubro do ano passado. Em junho do mesmo ano, havia publicado UPP, Crônica da Pacificação 2009-2019, em que mostra os descaminhos de uma política de segurança que, inicialmente bem recebida pela opinião pública, nunca teve o apoio efetivo do governo estadual para poder cumprir seus objetivos. Pouco antes de falecer, publicou ainda PMs, a Sina dos Algozes Vítimas, que tem como foco o papel dos agentes de segurança pública diante de uma sociedade que, ao mesmo tempo que os incita à prática da violência, costuma deixá-la à própria sorte, ou mesmo culpá-los por essa violência quando crimes resultantes dessa prática são revelados. Jorge da Silva também teve um papel decisivo, como homem certo no lugar certo, na adoção da política de ação afirmativa nas universidades públicas do Rio de Janeiro. Vamos então ao programa Cult na TV, em que ele nos mostra um pouco de seu amplo conhecimento, da sua grande capacidade de explicar e convencer. Qual é a sua visão sobre essa violência que assombra os brasileiros em geral e particularmente no Rio de Janeiro? Olha, realmente nós estamos diante de um flagelo, né? A matança brasileira, como tem sido noticiado ultimamente, é a maior do mundo. Quer dizer, mata-se no Brasil como se mata barata. Mais de 60 mil pessoas por ano. 62 mil pessoas mortas anualmente. Quer dizer, o Brasil consegue bater países que têm 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Quer dizer, isso realmente é uma coisa que eu fico impressionado como é que os analistas da violência brasileiros, eles não focam essa questão. E isso que foi mencionado aqui agora na introdução do programa, sobre a matança da juventude. Quer dizer, como é que um país pode progredir com a sua juventude sendo dizimada? E, às vezes, a gente comenta isso com algumas pessoas. Não, mas estão matando os pobres. Sim, mas entre os pobres que estão morrendo, a maioria é a maioria de jovens negros. E outra coisa, e muitos jovens negros também matando. E aí a questão é muito mais complexa. Então, quando a gente tem programas de educação para a juventude, programas amplos para a juventude, muitas pessoas começam a dizer: mas não, tem que ter pé no chão, tem que ensinar a trabalhar, tem que ensinar um ofício. Quer dizer, os pobres não podem ter as profissões chamadas, entre aspas, as profissões nobres. Né? Não podem ir para a universidade, não pode fazer um curso de inglês, não pode... Por quê? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quer dizer, então, nós não conseguimos perceber, que quando eu digo nós, a sociedade de uma maneira geral, que isso é uma discriminação odiosa. Quer dizer, você imaginar que determinadas pessoas nasceram para cumprir determinadas funções, em função da sua origem, em função da sua etnia, em função da sua cor. E outras pessoas nasceram para mandar, para ocupar. E, quer dizer, isso, na cabeça de muita gente, parece uma coisa absolutamente natural. Só que isso não é natural. Isso é uma estruturação de uma sociedade que se quer racista, discriminatória e que viveu a vida inteira praticando racismo e dizendo que aquilo é uma democracia racial. Quer dizer, ainda hoje, lamentavelmente, ainda há pessoas que não conseguem perceber
que nós, brasileiros, sejamos negros, brancos, amarelos, nós, brasileiros, estamos diante de um grande problema. E esse problema não é dos negros, não é dos brancos, esse problema é dos brasileiros, de uma maneira geral. Agora, se você não reconhece o problema, está resolvido o problema. Se não há problema, não há o que fazer. Eu penso mais ou menos que nós estamos diante desse impasse. Num texto publicado anos atrás, na revista American Chamber, da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, você faz uma comparação entre a política antidrogas no Brasil e a lei seca nos Estados Unidos, que não teria produzido grandes resultados. Podia falar conosco sobre isso? Isso é uma coisa interessantíssima. Os Estados Unidos, na década de 20 e até início da década de 30, eles tiveram aqui uma emenda constitucional, que é uma coisa dificílima de acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, eles conseguiram que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional transformando a produção, a comercialização, o transporte do álcool em crime grave. Muito bem. Eles conseguiram, com essa medida, produzir uma coisa chamada o crime organizado nos moldes em que ele acontece hoje. Máfia. As máfias do crime organizado. Foi o que eles conseguiram. Logo depois, eles perceberam que aquilo estava a fundo. Primeira, corrupção da polícia, corrupção da política, corrupção, inclusive, no judiciário. Eles, então, perceberam que tinham feito uma grande bobagem. E eles aí, uma outra emenda, revogando a emenda anterior para, novamente, liberar o álcool da lei seca. Só que tem um detalhe. A partir daí, a venda do álcool passou a ser controlada nos chamados liquors. Né? Você, por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos, a maioria das cidades, se você quiser tomar uma bebida quente, né, uísque, vodka, os destilados de uma maneira geral, você tem que ir num lugar que vende bebida para você levar para casa, você não pode tomar lá esse tipo de bebida. E não tem no supermercado. Não tem no supermercado. E você só pode, num restaurante, tomar bebida se você estiver se alimentando, aí você pode. E se aquele restaurante tiver licença para vender? Tem que ter licença. Não, e você, em muitos lugares, porque a licença para vender bebida destilada, bebida alcoólica, é muito alta. Então, nem todos os empresários têm condições de... Então, eles preferem vender suco, vender refresco, Coca-Cola, etc., porque, realmente, se tiverem que pagar imposto para vender bebida destilada, é muito caro. Então, o que causa espécie foi que, diante dessa experiência, final da década de 60, início da década de 70, o presidente Nixon, que estava muito incomodado com duas coisas. Ele estava incomodado com a juventude norte-americana, que era contra a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, é proibido proibir, né, o American... Contra a cultura. É o American Way of Life, aquela coisa toda. Então, ele estava querendo atingir a juventude, não sabia como. E um outro problema, o movimento negro. E ele, então, isso foi revelado 20 anos depois pelo seu assessor de segurança interna. O seu assessor de segurança interna, que também foi preso naquele escândalo do Watergate, ele revelou que aquela medida foi o seguinte: como fazer? Você não podia criminalizar os jovens. Você não podia criminalizar os negros por serem negros. Então você criou um atalho. Qual era o atalho? Os jovens, nós vamos dizer que nós vamos perseguir a maconha. Então vamos criminalizar a maconha. E criminalizaram pesadamente a maconha. E criminalizaram a heroína, pesadamente a heroína. Ou seja, o assessor de segurança interna do Nixon revelou 20 anos depois que esta foi a maneira de atingir pessoas. Quer dizer, não era uma guerra às drogas, era uma guerra àquelas pessoas. Então, no Brasil, as pessoas às vezes não conhecem isso que eu estou falando. Então, aqui no Brasil, nós não temos uma guerra às drogas. Nós temos uma guerra às pessoas e a determinadas pessoas.
O jovem da Zona Sul, Não. transportando drogas, é um viciado. Da Zona Norte, é um traficante. Quer dizer, basicamente é isso que está acontecendo. Só que você, quando fala isso com alguns colegas meus, na academia mesmo, na faculdade, não, mas não é bem assim. Mas não é bem assim, como que não é bem assim? Tá da cara que é assim. Quer dizer, você vê, por exemplo, não é? O Brasil é campeão mundial de homicídios, de assassinatos, e você vê quem é que está preso nas nossas prisões. Nós 60% negros, né? Ou mais. Ou mais. Quer dizer, então, pobres, de uma maneira geral, né? E dentre os pobres, majoritariamente jovens negros. Paralelamente a isso, você vê todo dia pessoas que roubaram milhões, mas pessoas do andar de cima cumprindo pena em casa. Tornozeleira ou não? Meu Deus, não. Agora inventaram a prisão tornozeleira. O Brasil é muito criativo. Quer dizer, a prisão tornozeleira. Então, e eles querem, as pessoas que fazem isso, querem que o preso está lá no presídio, que ele ache normal. Que as pessoas, que as mães dessas pessoas, que as mães dos garotos que morrem, eles querem que elas compreendam. Isso é parabéns. É igual aquele pai, diz assim, pega o filho e diz assim, olha, meu filho, eu estou te dando essa surra, que um dia você vai entender que isso era para o seu bem. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com as políticas de segurança, não só do Rio de Janeiro, com as políticas de segurança no Brasil. Quer dizer, você tem sempre um modo repressivo, violento de lutar contra a violência. Isso vira bola de neve e muita gente não está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, você não consegue ir a um bar à noite, porque você pode chegar um grupo armado de fuzil para te tomar celular, tomar carteira, como está acontecendo em vários lugares, né? Aqui na Tijuca. E agora na Zona Sul. As pessoas pensavam que ia colocar, né, a violência represada, distante. Não dá para represar a violência. Ainda mais numa cidade que você tem favelas do lado de áreas de classe média. Solução. Vamos admitir, nós brasileiros aqui, pessoal, vamos admitir que nós temos um grave problema e que esse grave problema não é a violência em si, é a estrutura social brasileira e do Rio de Janeiro que gera essa situação. Uma política equivocada de combate à violência. Claro, totalmente equivocada. Você, por exemplo, agora, o que está acontecendo? Nós temos aqui uma intervenção federal, né, do civil militar aqui no Rio de Janeiro. Então, temos aqui um interventor, só que, paralelamente à intervenção, o governo federal criou de uma costela do Ministério da Justiça o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Tá, então, você tem um ministro da Segurança Pública, você tem um interventor federal militar, e você tem um governador que a intervenção, em vez de ser feita no governo do Estado, ela foi feita só na segurança. Então você tem o interventor federal do Rio de Janeiro, ele não se reporta ao ministro da Segurança Pública, ele se reporta diretamente ao presidente da República. O governador... Está fora. Está fora. Como fica o governador? Como fica essa relação do ministro da Segurança com o interventor? Criaram uma salada. E os índices de violência só aumentam. Mas não, por quê? Porque é a crença de que segurança é sinônimo de força. De tiroteio. Tiroteio, aparato policial, de repressão. Essa crença, e as pessoas não conseguem perceber que quanto mais força... Né, às vezes eu converso com meus colegas da Polícia Militar e alguns dizem, mas Jorge, isso é uma guerra. Bom, se é uma guerra, eu não conheço guerra de um lado só. Existe a guerra de um lado só? Guerra tem que ter dois lados no mínimo. Essa política tem uma conexão também com a corrupção. E nós vamos voltar a esse tema depois do intervalo.